Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, 12 de outubro, aqui no Brasil, nós celebramos o dia de Nossa Senhora de Aparecida. E o evangelho de hoje, o evangelho da 27ª semana do tempo comum, é tirado do livro de São João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. E diz assim o evangelista São João: 3 dias depois celebrava-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse-lhe então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhe: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes ele, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada a vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse os serventes, pois tinha tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho nos leva a uma pequena aldeia chamada Caná, ficava na Galileia, onde Jesus e os seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento. E as festas de casamento era sempre um dia de celebração, dia de alegria, um dia de comunhão entre familiares e amigos. As bodas judaicas da época duravam vários dias, 7 dias inteiros de festa, porque o casamento era visto não apenas como uma união entre 2 pessoas, mas como um ato sagrado, símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. E é exatamente nesse contexto familiar e festivo que Jesus realiza o seu primeiro milagre. Não no templo, não diante dos sacerdotes, mas num lar simples, numa festa de casamento. Isso já nos diz muito, porque Jesus escolhe começar a sua missão dentro de uma família, porque é dentro de casa, é no amor humano e na convivência do lar que o reino de Deus começa a florescer. Mas em meio a essa alegria toda festiva, algo inesperado acontece. O vinho acaba. Meus queridos, para o povo judeu daquela época, isso era uma vergonha pública. O vinho que simbolizava a alegria, a bênção, a presença de Deus. Acabar numa festa era motivo de grande desonra para a família.
Sem vinho, a festa perde o brilho, o riso se apaga e a vergonha se aproxima. E aqui que entra a figura mais atenta, mais sensível, mais amorosa de toda a história. Maria, a mãe de Jesus. Ela percebe o que está faltando. Antes que alguém se desespere, ela vê e intercede. Ele já não tem vinho. Ela não dá conselhos, ela não faz crítica, ela não busca culpados. Ela simplesmente leva a necessidade ao coração de Jesus. E aqui está um dos maiores ensinamentos desse evangelho. Maria percebe o que falta e apresenta tudo a Jesus. Ela é a mãe que intercede. Ela é a mãe que vê o quanto ninguém mais percebe a nossa dor. Maria é atenta à dor humana. Mas Jesus responde, mulher, olha a resposta de Jesus. Mulher, que nos importa isso a mim e a ti? A minha hora ainda não chegou. Essa resposta pode soar dura aos nossos ouvidos, mas não é. Quando Jesus chama Maria de mulher, ele a coloca no lugar da nova Eva, aquela que estará junto dele na hora da redenção, aos pés da cruz. Ele está dizendo, ainda não é a hora da cruz, mas é o início da nova aliança. É a nova aliança que inicia numa festa de casamento. E Maria, com uma fé imensa, responde não com palavras, mas com confiança absoluta. E a confiança de Maria é realmente uma confiança absoluta, uma confiança despojada na fé que ela tinha no seu filho. Ela sabia que Jesus iria fazer alguma coisa. Jesus não iria deixar aquele casal naquela situação difícil. Ela se volta ao servente e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ah, meu irmão e minha irmã, essas palavras são a chave de toda a vida cristã. Fazei tudo o que ele vos disser. Se quisermos ver milagre, nós precisamos obedecer a Jesus. Mesmo quando não entendemos nada, mesmo quando parece tudo estranho, mesmo quando ele pede algo simples, comum, sem muito glamour, Jesus então pede, enchei as talhas de água. Eram 6 talhas de pedra, usadas na purificação dos judeus, símbolo da lei antiga, da prática ritual, que purificava o corpo, mas não o coração. Jesus manda enchê-las de água, símbolo daquilo que é comum, cotidiano e natural. E quando os serventes obedecem, a água se transforma em vinho. Mas não em qualquer vinho, em vinho bom, em vinho abundante, em vinho que alegra de novo o coração da festa. O Evangelho diz que eram cerca de 6 talhas, cada uma com mais de 100 litros. Isso quer dizer que Jesus produz mais de 600 litros de vinho. É a linguagem divina para dizer, quando Deus age, ele faz transbordar a sua graça. Então, quando Jesus entra na história, nada falta. Perceba uma coisa, Jesus não apenas devolve o que faltava, ele melhora o que existia. Ele transforma a tristeza em alegria, ele transforma a vergonha em honra
e ele transforma a crise em comunhão. E é exatamente isso que ele quer fazer na minha e na sua vida. Talvez no seu casamento o vinho também tenha acabado. Talvez o diálogo tenha se esgotado. A esperança tenha desaparecido. A alegria tenha sumido. Mas Maria está lá, na sua casa, no seu lar, vendo o que falta. E ela diz ao filho: Senhor, ele já não tem vinho. E Jesus, movido por essa intercessão, por esse pedido de sua mãe, ainda hoje ele transforma a água em vinho. Na história da minha e da sua vida, ele transforma a tristeza em esperança, frieza em amor, desânimo em fé. Mas perceba uma coisa importante. O milagre só acontece porque os serventes obedeceram. Eles poderiam ter questionado: por que encher talhas de água se o problema é o vinho? Mas eles fizeram o que Jesus mandou. E é na obediência que o milagre se manifesta. Quantas vezes nós também não compreendemos os caminhos de Deus? Ele nos pede para amar quem nos feriu, para perdoar quem nos decepcionou, para recomeçar quando já não temos força. Mas se fizermos tudo o que ele disser, mesmo sem entender, veremos a transformação acontecer diante de nós. E o Evangelho termina dizendo: este foi o primeiro dos milagres de Jesus. Realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Caná foi o início, mas, na verdade, todo milagre começa quando confiamos, quando deixamos Jesus agir, quando obedecemos a sua palavra, quando colocamos nas mãos dele a nossa água, ele devolve o vinho. Então hoje eu quero te perguntar: o que tem faltado na tua vida? O que acabou na tua casa, no teu coração, no teu casamento, na tua fé? Apresenta isso a Jesus. Entrega nas mãos de Maria, que sabe interceder como ninguém, e ouve de novo a voz dela te dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Porque em Cristo a alegria não termina, o vinho da graça nunca acaba, e o amor que ele restaura é sempre melhor do que o primeiro. E que a graça de Deus faça com que a alegria do vinho melhor aconteça na sua vida no dia de hoje. Amém.